Energisa. Deputados estaduais aprovaram na tarde de ontem o relatório final da CPI da Energisa, que apurou possíveis irregularidades e práticas abusivas contra consumidores de energia elétrica em Rondônia. Sobre esse assunto, eu chamo Júlia Scherer aqui na tela, ao lado da árvore de Natal, para trazer informações sobre o tema. Júlia, bom dia. Primeiramente, qual foi o parecer do relatório? Olá, Domingos, bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o SBT Rondônia. A gente vem então para poder falar que a CPI da Energisa foi concluída. Para poder responder a tua pergunta e trazer mais informações sobre a conclusão da CPI, Domingos, eu vou conversar agora com o advogado Dr. Gabriel Tomazetti, ele que como advogado consumerista foi um dos colaboradores desse relatório da CPI. E qual que foi a conclusão final da CPI, doutor? O relatório da CPI é bastante contundente, uma vez que baseado em diversas oitivas de autoridades, de servidores e de toda a população em várias cidades do estado. E a conclusão desse relatório é que a empresa praticava um estelionato em massa aqui em Rondônia e que houve uma grande farsa em relação ao leilão da Ceron e agora está sendo encaminhado para a Justiça Federal para corroborar com o pedido de caducidade, ou seja, de rescisão desse contrato numa ação civil pública já em andamento desde o final de 2018 e proposta pela Defensoria Pública, Ministérios Públicos Estadual e Federal e Conselho Estadual de Defesa do Consumidor. Além disso, o relatório vai ser encaminhado ao Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, para buscar a responsabilidade de diversas autoridades que, no entender da comissão, prevaricaram e deixaram de agir na defesa do cidadão rondoniense, colaborando ou se omitindo perante as práticas ilegais da empresa Companhia de Energia Elétrica aqui no estado de Rondônia. Então, concluído esse relatório, agora as providências encaminhadas para diversos órgãos, com sugestões, com recomendações, e a expectativa dessa comissão é que esses órgãos tomem as medidas cabíveis, apurem e proponham, sobretudo, as ações cabíveis para exigir essa melhoria e especialmente o respeito ao consumidor rondoniense. Agora, então, resta aguardar para saber a decisão, se eles vão acatar as sugestões para rescindir o contrato, por exemplo, e existe um prazo ou não, doutor? Em relação à ação civil pública, a Justiça Federal ela está esperando o relatório da CPI. Então foi feito um pedido nesse sentido, nessa ação civil pública que pede a redução da tarifa e a caducidade, a rescisão do contrato. Há um pedido para que esperasse a conclusão da CPI. A juíza acatou esse pedido, está esperando o relatório e tão logo ela receba, provavelmente ela vai abrir prazo para a empresa Energisa se manifestar e depois o processo, no nosso entendimento, já estará apto para um julgamento. Então é possível que haja aí essa decisão judicial de rescisão. E o relatório ele também recomendou a rescisão administrativa perante a ANEEL, muito embora a comissão entendeu que a ANEEL não é imparcial em relação à Energisa. Então é interessante que as pessoas tomem conhecimento do relatório, é um relatório farto e fruto de um trabalho de mais de ano e que realmente contou aí com a participação de diversos técnicos e de toda a população fazendo as suas denúncias. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos. Foi encaminhado, então, CPI concluída, Domingos. Agora resta aguardar decisão judicial para saber realmente o que será feito em diante com o procedimento. Alguma pergunta? Não, eu só agradeço a tua intervenção e te informo, Júlia, eu vou ler agora, na volta, uma nota publicada pela Energisa, enviada para a gente, que é um parecer ou uma observação feita pela empresa nesse sentido. Então, acho que é importante ouvir esse lado também, porque eu até perguntaria, Júlia, se você puder me ajudar, se o advogado, se o doutor imagina que isso é um processo longo, se é uma coisa que pode ser morosa ou pode haver um julgamento logo e uma conclusão logo. Qual a previsão dele, a expectativa? Certo, a gente estava conversando agora mesmo sobre isso, Domingos, de que está com a Justiça, que estava aguardando somente o mesmo relatório, né, doutor? Pode sair a sentença em breve, começo do ano, de repente, meados, tem alguma data assim específica ou só aguardando? Como há o recesso agora, a partir da semana que vem,
Então, a juíza determinando a intimação da Energisa, nesse período de recesso o prazo está suspenso. É possível, Domingues, que em meados de janeiro ou fevereiro haja alguma notícia nova para passar para a população em relação ao encaminhamento judicial. Lembrando que esse é o primeiro de vários encaminhamentos do relatório. Tem encaminhamentos para diversas outras autoridades para que tomem as providências em outros âmbitos também, além desse da Justiça Federal. Tá certo, muito obrigada, doutor. E qualquer novidade, estamos à disposição para poder trazer a informação para a população e também, Domingos, ouvindo os dois lados, porque esse é o princípio da imparcialidade, né? Verdade, Júlia. Fale para o doutor Tomazetti, nós vamos trazer tomar um café uma hora dessa, falar sobre o direito do consumidor aqui no programa. Tendo alguma notícia nova, fale conosco, nos chame, tá, Júlia? Obrigado pela entrada ao vivo, bom trabalho e bom dia para você.